Por isso que é bom essa conversa antes, esclarecimento, nem tudo que a gente quer é possível, tipo assim, Exato. que Nem todo paciente é paciente para lente, e aí né? vai, tipo assim, pode ser, pode ter uma frustração depois, tipo assim, porque aí ele chega em outro profissional, o cara, para atender e devolver esse autoestima para ele, poderá fazer um procedimento, mas camuflar uma sujeira interna Exato. debaixo da lente, aí vai ser depois refazer e é mais doloroso, né? E outra coisa, não cair também na tentação do mais barato, né? Obviamente, nem sempre o mais caro é o melhor, mas é bom a gente ter critério na hora de escolher um profissional. Então, se você for observar hoje, por exemplo, nas redes sociais, que é um grande, é um mercado, né, para todas as áreas, para odontologia também, então a gente vê que tem muitos profissionais que fazem lentes, que fazem facetas, mas nem todos fazem da maneira como deveria ser, né? Então a gente tem colega que sai indicando para qualquer paciente, sendo que tem paciente que realmente não há necessidade. Que tal orientar, por exemplo, um paciente que tem um sorriso ok, um leve dente tortinho, por que não indica um aparelho ortodôntico e um clareamento? Né? Ou então só uma mudança no formato daquele dente, ao invés de indicar uma faceta ou uma lente. Porque inicialmente a faceta e a lente elas foram é, feitas para devolver a estética daquele paciente que tinha muito desgaste, perdão, muitas manchas nos dentes, né? Então, por exemplo, aquele paciente que tinha muita mancha no dente e não tinha outra alternativa, era a real e a primeira indicação. Outra indicação também é aqueles pacientes que têm pequenos dentes, dentes pequenos, dentes, microdentes, e não dá para devolver uma estética legal, então a gente às vezes também orienta sobre o uso de lenços, facetas, enfim. A forma de alongar e mostrar uma estética melhor, Isso. né? E quais são as principais contraindicações que as leis ou faceta traz? Depende de todo esse Então, aparato. primeira contraindicação, eu até falei, é a higiene do paciente. Outra contraindicação muito importante, pacientes que fazem bruxismo, né, que é o ranger dos dentes. Então, esse paciente que está em disfunção, ele não pode fazer a faceta ou a lente. Né? Por quê? Porque elas vão quebrar. Então, imagina, se o paciente range os dentes dormindo, porque ele não tem controle, né, do que está acontecendo dormindo, então, se ele tem lentes, até restaurações, o dente ele desgasta, o que dirá de algo que foi colocado, né, que é uma lente, uma faceta, ela pode fracurar. Então, o bruxismo também é uma contraindicação. E em alguns casos em que o paciente tem maloclusão severa. Então, por exemplo, tem pacientes que querem cortar o caminho da estética, vamos falar assim, não quer passar pelo tratamento ortodôntico e já quer ir direto para a faceta, para a lente, para poder minimizar esse efeito, né? Essa maloclusão. Então, pacientes que têm uma maloclusão muito severa, a gente não indica fazer isso. O ideal é passar primeiro pelo tratamento ortodôntico, diminuir essa diferença e aí depois a gente pode colocar as lentes ou as facetas. Como é que vocês estão conseguindo sobressair desse mercado tão concorrido com todos? Assim, que é uma área que tem muito odonto. Tem que fazer bem feito, ter a clientela fiel. Como é que vocês fazem para ter essa fidelidade? Isso, a concorrência ela tá grande, né? Porque, enfim, são muitos profissionais. O Brasil ele é o país com mais dentistas no mundo inteiro. Então, se a gente for falar em números, né? Se não me falha a memória, segundo um último censo, nós tínhamos 3 dentistas a cada 500 habitantes, né? Perdão, a cada 1.500 habitantes. Então, é um dentista para cada 500 habitantes, mais ou menos isso. Então, é muito dentista, né? E aí a concorrência realmente é pesada. A diferença está no trabalho correto, em trabalhar com ética, em ser correto com o paciente, oferecer realmente o que é necessário e não o que ele quer. É indicar realmente o que é correto para aquele paciente. Com o avanço tecnológico, assim, com todos os produtos, qual o impacto isso traz? Você Ah, saber qual é a forma correta, o que é mais apropriado. não, sem dúvida, com o avanço, primeira grande melhora, vamos falar assim, com certeza está na forma de planejar. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue planejar melhor. Né? E outra, os materiais, eles estão melhorando. Então, a gente consegue também oferecer uma durabilidade maior para aquele paciente.
Então, sem dúvida, as tecnologias, esse avanço está excelente para a odontologia, não só para a gente, mas para qualquer área da saúde, né? O que tá para vir? Para seguir a novidade vem, o que tem de novo no mercado? Assim, tá chegando algo novo que vá sobressair do que já tem. Ainda, eu acho que, ainda que vocês conhecem, né, de maneira geral, sobre a odontologia, sobre os tratamentos estéticos, permanece. Então, a gente ainda usa as facetas de resina, lentes de contato, aparelhos estéticos, restaurações, enfim, ainda continua esse segmento. O que mudou de um tempo para cá é realmente a tecnologia, né, que são artifícios que a gente vai utilizar para poder agilizar o nosso trabalho. Isso é mais técnico do que para o paciente em si. Então, está muito bom nesse segmento, né? Então, a gente tem, sei lá, softwares que podem ajudar no planejamento, máquinas que vão acelerar a confecção de uma lente, são impressoras, né? Escaneamento digital, que é para escanear a boca do paciente, ao invés de fazer aquela clássica moldagem em alginato e obter aquele modelo de gesso. Então, existem outros artifícios que vão ajudar para nós, dentistas, também para o paciente, querendo ou não, porque ele vai ter um resultado mais satisfatório e rápido, né? Ao invés de demorar, às vezes, meses para poder finalizar um tratamento, com todos esses artifícios a gente consegue entregar um resultado bom e rápido para o paciente. Qual o conselho que você dá para quem está nos assistindo que tem dinheiro Interesse? para investir e tem medo de arriscar? E Olha, possa procurar doutor e estar em boas mãos. primeira coisa que eu sempre falo, não importa, seja comigo ou com qualquer outro profissional, tenha critério na hora de escolher o colega. Né? O colega que eu falo, o dentista, tenha critério na hora de escolher, não vá por preço, escolha um bom profissional, aquele que tem ética, aquele que vai realmente te indicar o tratamento que você precisa, o tratamento que você merece, não é o que você acha que quer, que você quer. Não, é o que você realmente precisa. E eu acho que muito se perdeu a mão disso, né, nesses últimos tempos, mas ainda não. Existem muitos colegas que são corretos, que fazem aquilo que realmente o paciente precisa. Então a gente tem que ficar atento a isso, escolher corretamente, para poder não cair em ciladas. Infelizmente a gente recebe algum caso ou outro de tratamento mal executado, que o paciente não recebeu a orientação adequada, e isso pode acabar frustrando o paciente, né? Porque vai dar um resultado estético no final, a longo prazo, não satisfatório. E eu acho que para evitar esse caminho, a forma é organização. Organização para poder encontrar, organização financeira, para encontrar um bom profissional também, para poder fazer um tratamento legal. Não é, como eu falei, cair na tentação de fazer algo por preço. É o que a maioria acaba fazendo. Eu entendo também, porque a odontologia ela é muito estigmatizada, né, muito famosa, porque os pacientes acham que tudo é muito caro. Mas, na verdade, é caro sim, considerando, enfim, as nossas necessidades. É caro porque a mão de obra é cara, os materiais são caros, mas a gente tem que entender que para fazer um bom serviço a gente precisa de bons materiais, de qualificação, e isso realmente a gente não pode abrir mão, não pode deixar esse critério para lá. Isso aí é o primeiro fator para você definir qual é o profissional que você vai escolher. Pode ser comigo, pode ser com outros colegas, enfim. Isso é primordial. Após todo esse trabalho estético, vocês têm acompanhamento, vocês adotam essa pessoa e fica dando assistência por quanto tempo de procedimento? Pode ser a lente, pode ser a faceta? Todo paciente que coloca faceta, então, a primeira coisa, uma vez que você coloca faceta ou lente, provavelmente você vai ficar com esse procedimento para sempre, né? Alguns casos, o desgaste dentário, ele é um pouco maior, e aí não dá para o paciente desistir do tratamento. Uma vez que você coloque a faceta ou a lente, ele vai ter que eventualmente trocar, né? Dependendo do tempo que você tem aquela lente ou a faceta, você trocaria ela, sei lá, depois de 10 anos, por exemplo, trocar. Nada é para sempre, né? Então, como no carro, no celular, as coisas elas precisam de manutenção. Então, por exemplo,
Se o paciente colocou uma faceta ou uma resina, ele tem que entender que precisa de uma avaliação para verificar se está tudo ok. O paciente não tem condições de ir em casa verificar se realmente está tudo bem. Então, a recomendação é que você visite o dentista a cada 6 meses, né? Então, 2 vezes por ano seria o ideal. Aí nós fazemos limpeza, verifica, faz um check-up de tudo, da condição de saúde da gengiva, do osso, enfim. Se necessário, exames radiográficos, para poder complementar e fechar todo esse diagnóstico, caso seja necessário alguma intervenção pós-realização das facetas do lente.